Você já parou para pensar como ficaria a sua vida se acontecesse um imprevisto hoje, nesse exato momento? Se você precisasse de dinheiro para cobrir algumas despesas médicas, ou um conserto de um carro quebrado, alguma batida, algo do tipo, ou pior ainda, se você perdesse o emprego e precisasse de dinheiro para cobrir suas despesas básicas durante esse período que você ficasse desempregado. E é exatamente aqui que entra a reserva de emergência, uma reserva que vai suprir suas despesas essenciais caso algum imprevisto aconteça. E eu criei esse vídeo atendendo a muitos pedidos dos inscritos aqui do canal que fizeram nas últimas semanas sobre como criar uma reserva de emergência. E no vídeo de hoje eu explicarei um pouquinho mais sobre a reserva de emergência, contarei a história para vocês de dois vizinhos, Pedro e Roberto, que possuem uma vida muito similar, mas tiveram histórias com desfecho totalmente diferente, justamente porque um tinha uma reserva de emergência e outro não. Então não perca tempo, assista esse vídeo até no final, porque você vai ver o desfecho da história do Pedro e do Roberto, você vai entender qual a importância real da sua reserva de emergência e o melhor, como criar uma reserva de emergência, como começar ela hoje. Vamos ao vídeo. Pedro e Roberto são dois vizinhos que vivem em situações financeiras similares. Ambos trabalham como profissionais liberais e ganham cerca de R$ 5.000 por mês. Pedro sempre foi mais preocupado com suas finanças e decidiu começar a montar uma reserva de emergência alguns anos atrás. Ele estabeleceu uma meta de poupar 10% do seu salário todos os meses e criou um plano para alcançá-la. Roberto, por outro lado, nunca se preocupou muito com suas finanças e nunca montou uma reserva de emergência. Um dia, Pedro sofreu um acidente de carro e precisou ficar afastado do trabalho por vários meses. Ele teve que arcar com despesas médicas e com o conserto de seu carro. Como ele tinha uma reserva de emergência, foi capaz de arcar com essas despesas sem se preocupar como pagaria as contas no mês seguinte. Ele também não precisou se endividar para cobrir essas despesas. Por outro lado, Roberto sofreu um problema de saúde grave e também precisou ficar afastado do trabalho por vários meses. Ele teve que arcar com as despesas médicas e com suas contas normais, mas como ele não tinha uma reserva de emergência, ele teve que recorrer a empréstimos e cartão de crédito para cobrir todas essas despesas. Ele também teve que reduzir drasticamente seus gastos e viveu com muita preocupação e incerteza. No final, essa história de Pedro e de Roberto mostra qual é a importância de nós termos uma reserva de emergência. A gente nunca sabe o que esperar pela frente, muitas vezes nossa vida muda literalmente de um minuto para o outro. E como lidar com esses imprevistos que a vida nos prega? Nós não queremos que nada de mal aconteça, nós não queremos bater um carro ou passar por alguma situação de saúde crítica, mas nós nunca sabemos. A estabilidade financeira também, a economia do país muda a todo momento, nós não sabemos se nosso emprego vai se manter durante muito tempo. Muitas vezes você tem um emprego um pouco mais estável, por exemplo, você é um funcionário público, mas mesmo assim, se a situação do país mudar, o seu salário talvez não seja suficiente para pagar suas despesas. E como se proteger de tudo isso? Como se proteger dos imprevistos? É justamente para isso que a reserva de emergência faz. E seu papel é fundamental. Ela é uma reserva para suprir suas necessidades em um caso de emergência. Por isso, não negligencie esse tipo de investimento, que é o primeiro que você deve fazer. Sua reserva que vai te proteger e vai te poupar de problemas muito maiores. Mas, já que você entendeu, eu tenho certeza que você entendeu com essa história e com esses exemplos que eu te dei, que a reserva de emergência é muito importante. E como eu te disse, muitas pessoas já me pediram nas últimas semanas que eu explicasse um pouquinho mais e mostrasse como criar essa reserva de emergência, ou seja, as pessoas estão cada vez mais
se conscientizando que uma reserva de emergência é fundamental. Todas as pessoas, sem exceção, devem tê-la. Então, como criar essa reserva de emergência? Eu criei alguns passos simples para você seguir e colocar em prática, que você vai começar a criar sua reserva de emergência ainda hoje. Mas antes de irmos no passo a passo, fazer aquele convite básico, que se você ainda não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque muitas pessoas, muitos inscritos do canal, reclamam que muitas vezes não veem os vídeos novos aqui. É justamente por conta disso, que não ativou o sininho das notificações. Dê um like no vídeo e compartilhe esse conteúdo para os seus amigos e familiares que você queira também que comece o quanto antes a criar uma reserva de emergência. Para facilitar esse passo a passo que eu vou fazer contigo hoje, como de costume, eu vou compartilhar a minha tela para facilitar qualquer anotação que você vai fazer aí do seu lado e também a nós organizarmos o nosso raciocínio de uma forma melhor, certo? Vou compartilhar minha tela agora contigo. Aqui estamos então, como criar a sua reserva de emergência, algo que é tão importante, como eu acabei de dizer, e todos vocês devem fazer. Antes de qualquer investimento, por mais que você esteja ansioso para começar a investir em ações, investimentos mais arriscados, não negligencie. O primeiro tipo de investimento que você deve fazer é a sua reserva de emergência. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo da sua reserva de emergência? O primeiro passo, vou colocar aqui para vocês. O primeiro passo é definir seu objetivo. Como assim definir o seu objetivo? É definir quanto que vai ser a sua reserva de emergência. Será que tem um valor justo, um valor recomendável para você colocar na sua reserva de emergência? Com certeza. Muitas pessoas falam que 3 meses das suas despesas básicas já é suficiente para a sua reserva de emergência. Outras falam 6, outras falam 12. Mas o certo é que isso depende de pessoa para pessoa. Mas se eu fosse te dar um conselho, é melhor a gente pecar por excesso do que por omissão. Então, dependendo do caso da pessoa, eu recomendaria 6 meses das suas despesas básicas investidos na sua reserva de emergência. Dependendo da pessoa, eu recomendaria 12. Afinal, imprevistos são imprevistos, então não temos como saber se é algo que vai durar 1 mês, 6 meses ou 1 ano. Então temos que ter o pé no chão e criar uma reserva que vai suprir realmente as nossas necessidades em um momento de crise. Ninguém preveria que nós teríamos uma pandemia como essa, que ainda estamos vendo o reflexo dela, né? Então, quem tinha uma reserva de emergência, com certeza passou melhor do que quem não tinha. E qual é o critério para saber se você precisa de 6 ou 12 meses? Depende muito da sua estabilidade financeira, como são suas contas. Por exemplo, vamos começar. Se você é um funcionário público, provavelmente você não terá problemas em receber seu salário, então a sua reserva de emergência vai ter um foco mais para suprir alguma emergência, como eu citei o caso do Pedro e do Roberto, alguma despesa de saúde, ou um problema com o carro, ou qualquer outro que for, mas a sua renda muito provavelmente vai continuar vindo todos os meses. Então talvez você ter uma reserva de emergência de 6 meses já seja suficiente. Agora vamos para o outro extremo. Você ganha muito bem, mas você é um vendedor de imóveis. Ou seja, você faz cerca de 3 ou 4 vendas no ano, que garante um grande montante. Uma renda muito boa para você, mas talvez, se algo acontecer, você não consiga fazer essas 4 vendas no ano. Você sofreu um acidente, aconteceu qualquer tipo de problema que te impossibilite de fazer as vendas. Ou seja, você estaria em más lençóis. Então, ter uma reserva de emergência talvez equivalente aos 12 meses das suas despesas essenciais seria o mais prudente nessa situação. Então, você tem que fazer a avaliação. Caso tenha dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu tento te dar algumas dicas para você chegar à sua própria conclusão. Não adianta eu te dar mastigado, faça isso, faça aquilo, que se você não entender a real importância,
você não vai aplicar na sua vida, então não vai fazer sentido. Então, se estiver com dúvida, comente aqui que eu vou tentar te ajudar, certo? Então, como eu mencionei, aqui no primeiro passo, é você definir o objetivo. Qual seria o valor total necessário? Então, qual seria o valor necessário para compor minha reserva de emergência? Pode ser de 6 meses ou 12 meses. Não fiquem também bloqueados aqui em 12 meses. Você pode falar, não, Caio, eu ficaria mais confortável se minha reserva de emergência fosse de 18 meses. Fique à vontade, você sabe da sua situação e você é mais capaz de definir o quanto que é necessário para a sua vida do que qualquer outra pessoa. Então, se você acha que são 12 meses das suas despesas essenciais, faça isso. E talvez depois você reavalie e mude isso ao longo do tempo. Mas você que sabe a sua necessidade. A não ser se você for muito otimista e falar, não, só 20 dias das minhas despesas essenciais já é suficiente. Daí, meu amigo, tome cuidado que você pode estar errado, certo? Então, o primeiro passo é definir o seu objetivo, qual seria a quantidade. Primeiro passo simples, né? Você faz uma estimativa, então não é do seu salário, tá? É das suas despesas essenciais. Espera-se que seu salário seja maior do que as suas despesas essenciais. Se não for, a gente tem que reavaliar para tentar aumentar a nossa renda e diminuir um pouco as nossas despesas, tá? Mas vamos pensar aqui no ideal, que o seu salário é maior do que suas despesas essenciais, então a sua reserva de emergência vai contabilizar 6 ou 12 meses das suas despesas essenciais. Perfeito? Agora que nós já temos o primeiro passo, que seria definir o objetivo, qual seria o segundo? O passo subsequente seria fazer um orçamento. Vamos colocar aqui, passo número 2. Fazer um orçamento. O que seria esse orçamento? Segundo passo. Vou colocar aqui também para ficar igual aos demais. Fazer um orçamento. O que seria o orçamento? É justamente fazer o levante de quanto que você ganha e quanto que você deve, quais são as suas despesas e quanto que você vai poder poupar para atingir aquela reserva de emergência. Não adianta nada você definir, por exemplo, minhas despesas essenciais são R$1.000 mensais, eu quero fazer uma reserva de emergência por 12 meses, então eu tenho que levantar R$12.000. E daí você pensa assim, eu vou fazer isso poupando R$500 mensais. Só um ponto importante, quando nós falamos criar reserva de emergência, não significa que você vai tirar esse dinheiro do nada e investir. A maioria das pessoas, se você já tiver isso em outros investimentos, tá de parabéns, mas a maioria das pessoas não é assim. Então é algo que você vai contribuindo mensalmente até atingir o valor total da sua reserva. Combinado? Então você pode pensar, voltando ao orçamento, então você pode pensar assim, eu vou contribuir durante 24 meses com R$500 até atingir os 12 mil, certo? Perfeito, muito boa a ideia, porém, você chega no primeiro mês, faltou dinheiro, você só conseguiu separar R$100. No segundo mês, você ficou devendo no banco, não sobrou nada. No terceiro mês, ficou só sobrando R$50 para investir. O que está acontecendo? Você não tem um orçamento bem definido. Porque com um orçamento bem definido, você sabe quanto que você ganha, quais são suas despesas, quanto que sobra para fazer o investimento. Na verdade, teria que ser o contrário, né? Você já tira os seus investimentos e o que sobrar você faz suas despesas baseadas nisso, né? Mas a maioria das pessoas
não são assim. Então você já tem muito definido quanto você ganha, quanto você gasta, quanto que você vai tirar para investir e qual a sobra no final do mês ali que você tem, qual é o saldo. Se você tem um orçamento bem definido, você vai conseguir fazer isso e seus investimentos na reserva de emergência ou em qualquer outro vão se dar muito bem. Então é importantíssimo você definir e fazer seu orçamento. Lembrando que nesse orçamento você tem que contabilizar o que você fez no item anterior, que foi de quanto que você investiria na sua reserva de emergência, certo? Fez seu orçamento, já separa e faz um plano de como que você vai construir sua reserva de emergência. Considerando então esse mesmo exemplo que eu acabei de falar, se você tem que fazer uma reserva de emergência, por exemplo, de R$12.000, você vai contribuir os R$500 durante 24 meses até totalizar os R$12.000. Perfeito? Então, fazer o orçamento, vamos só detalhar aqui o que seria esse orçamento. Definir suas receitas e despesas juntamente com o valor que você vai investir mensalmente para construir sua reserva de emergência. Certo? Então, definir suas receitas e despesas juntamente com o valor que você vai investir mensalmente para construir, sua reserva de emergência, certo? Tranquilo essa parte, então, do fazer o orçamento. É planilha, caderno, do que for melhor para você, listando quais são suas receitas, quais são suas despesas e qual que vai ser o plano realmente para construir sua reserva de emergência. Agora que você já definiu seu objetivo, já fez seu orçamento, agora a parte mais interessante é começar realmente a poupar. Quando eu digo começar a poupar, eu não estou dizendo colocar o dinheiro na poupança, tá? É começar a poupar. Então, vamos lá. Passo número 3. Começar a... Vamos colocar aqui investir para não criar confusão na sua cabeça, tá? Vamos colocar começar a investir. Esse é o passo número 3. Quando nós falamos de reserva de emergência, quais são características importantes de uma reserva de emergência? A reserva de emergência tem que ter alguns pilares. O principal deles é alta liquidez. O que seria isso? Ter alta liquidez. Você ter acesso fácil ao dinheiro. Quando você precisar ter alguma emergência, realmente você poder sacar naquele momento. E a maioria dos investimentos voltados para a reserva de emergência hoje em dia propiciam isso. Você consegue sacar no mesmo dia, ou seja, aqui no mercado financeiro a gente fala que é D0 ou D+1 no máximo, que seria você faz a solicitação de saque hoje, no outro dia o dinheiro entra na sua conta. Então, tem que ter alta liquidez. E o segundo ponto principal de uma reserva de emergência é ter baixo risco ou quase nenhum. E com isso, ele também vai ter baixa volatilidade. Então, a reserva de emergência tem que ter alta liquidez, baixo risco e baixa volatilidade. Mas será quais investimentos que possuiriam essas características, né? Será que investir na Bolsa de Valores, comprando ações, eu vou ter baixo risco e baixa volatilidade? Não. Às vezes você tem alta liquidez. Liquidez você consegue. Grandes empresas, elas operam todos os dias, ou seja, você consegue vender uma ação na hora que quiser, mas sempre vai ter risco. Ela vai ter muita volatilidade, então você tem que fugir desses tipos de investimento quando você vai criar sua reserva de emergência. E quais seriam investimentos indicados para uma reserva de emergência? Apenas lembrando aqui, pessoal, isso não é uma recomendação de investimento. Isso é apenas para caráter didático, para você aprender e você tomar suas próprias decisões de onde colocar o seu dinheiro, onde aplicar.
Isso é uma aula para vocês. Investimentos como Tesouro Selic, por exemplo, é um investimento do governo, é um investimento que você faz juntamente com o governo brasileiro e ele tem essas duas características de baixo risco e alta liquidez. Agora, falar, não quero investir no Tesouro direto, no Tesouro Selic, porque eu estaria emprestando dinheiro para o governo. Tem outras opções? Tem. Qualquer CDB ou qualquer tipo de investimento no seu banco que renda 100% do CDI, que é quase a mesma coisa da taxa Selic, ele é sempre 0,10 abaixo da Selic, o CDI. Quais são as opções? Seja mais direto, Caio. Quais são as opções, Caio? Seja mais direto. Qual banco que eu posso ir? Eu não vou te dar um banco específico, mas eu te falo que, por exemplo, se você tem conta numa corretora, na XP, na Rico, ele tem um fundo que rende 100% do CDI. Se você tem conta no BTG Pactual, ele tem que rende 100% do CDI. Na Hora, uma corretora, no Banco Itaú, na conta digital do IT, tem investimentos que rendam 100% do CDI e sempre também com alta liquidez, liquidez diária. No Nubank, no Banco Inter, tem várias opções, então só procurar algum investimento com liquidez diária, sempre vai ser D0 ou no máximo D+1, mas se for D0 é melhor ainda, ou seja, você solicita hoje mesmo o dinheiro está na sua conta e que renda 100% do CDI ou 100% da taxa Selic. Então, opções aqui nesse caso não vão faltar. Só vamos lembrar, alta liquidez tem que ser D0 ou no máximo D+1 e baixo risco. Sempre algum investimento atrelado à Selic ou ao CDI seria mais seguro para a sua reserva de emergência. Você veja as opções que você tem no seu banco, na sua corretora. Não, se você mesmo assim ainda estiver com dificuldade, peça ajuda para o seu assessor de investimentos da sua corretora, que com certeza ele vai te ajudar. Então vamos colocar aqui, terceiro passo, começar a investir. Vamos colocar definir onde você vai alocar seu dinheiro para a reserva de emergência. Lembrando que todas as corretoras e a maioria dos bancos tenham rendimento investimentos que tenham alta liquidez e tenham baixo risco e baixa volatilidade. Alta liquidez, baixo risco e baixa volatilidade. Pronto, já fiz o passo 3. É só isso? Posso dormir tranquilo? Não, ainda tem mais um ponto que você tem que ficar atenção, que tem que prestar atenção, que sempre é, vamos colocar aqui, quarto passo, revisar seus objetivos periodicamente. Por que é tão importante revisar seus objetivos periodicamente? A gente sabe que tudo muda, ainda mais hoje em dia as coisas mudam muito mais rápido. A sua situação, a situação do mundo muda muito rápido. Então, reavaliar periodicamente a cada 6 meses ou a cada 1 ano no máximo, quais são seus objetivos, se a mesma reserva de emergência que era suficiente para você há meses atrás continua sendo hoje, isso é muito importante. Também não negligencie isso, senão você pode ter surpresa. E caso você perceba que tem algo errado, você volta lá no passo número 2 que nós vimos hoje, passo número 2 do orçamento, e refaça seu orçamento daqui para frente. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, esteja atento a mudanças
e reavalie seus objetivos a cada... Vou colocar aqui 6 meses, tá? Não custa nada, coisa rápida que você vai fazer a cada 6 meses. Isso vai te poupar muita dor de cabeça também. Então vamos de forma rápida só revisar o que nós vimos aqui hoje, como criar sua reserva de emergência. Primeiro nós vimos aquela linda história de Pedro e Roberto, claro, uma história fictícia, mas nos ajuda a entender a real importância da reserva de emergência e como em um caso Pedro se dá bem e Roberto se dá mal por conta de um ter a reserva e o outro não. Então, para você criar a sua própria reserva de emergência, passo número 1, definir o objetivo. Passo número 2, fazer um orçamento para atingir esse objetivo. Passo número 3, começar a investir na prática. Lembra que qualquer uma das corretoras e a maioria dos bancos possuem investimentos com alta liquidez e baixo risco, geralmente atrelados ao CDI. E não esqueça de revisar os seus objetivos periodicamente. Espero que você tenha gostado. Se ficou com dúvida, eu sei que se você não está acostumado a lidar com investimentos, fazer todas essas questões, saber o que é CDI, o que não é, baixo risco, espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado a você dar o primeiro passo para criar sua reserva de emergência. Caso ficou com alguma dúvida sobre a reserva de emergência em si, deixe aqui nos comentários em qual passo que você já está. Você já conseguiu dar o primeiro, o segundo, o terceiro passo? Já está investindo? Fale aqui nos comentários. Vamos compartilhar as experiências juntos para que assim um consiga ajudar o outro e todos nós saímos vencedores. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia até o final desse vídeo. Nos vemos no próximo. Até mais!